Lei Paulo Gustavo Amazonas, CONEC, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Amazonas, Governo do Estado, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil. Animação, Pergaminho abre. Em uma cidade medieval, clérigos vão para a igreja levando uma cruz. Tem droga nas universidades federais? Há plantações Tem, de maconha nas não é federais, pouco. É nas muito. universidades. Deixa eu falar, por que você tem com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Quando se diz isso, o que se quer no fundo? Pra fazer caça a quem pensa diferente. Pessoa com asas, diabo, pessoa de capa com capuz observa a área em chamas. Não negocie com o demônio. Agora você vai ver. E com notícias falsas. Nós deparamos uma cena nojenta. Sabe? A nossa bandeira, um símbolo vermelho. Monstro de muitos olhos, manifestação com símbolo comunista. E com notícias falsas. Pedra bate na cabeça de um gigante que cai. Igreja e cidade somem. Resta somente uma guarita. Guerreiro com espada sai da guarita e sobe na cabeça do gigante. Ideias medievais. O pergaminho fecha. Imposto é roubo? Foto de Raul Seixas. Aluga-se. Há certas coisas que nós brasileiros podemos nos orgulhar de serem exclusivas do nosso país. O mico-leão dourado, o samba, o açaí e, naturalmente, o impostômetro. Telejornal. Quem passar aqui vai poder acompanhar minuto a minuto quanto do dinheiro arrecadado vai para os cofres do governo federal e do DF. Instalado pela Associação Comercial de São Paulo em 2005 na Rua Boa Vista, no centro da cidade, o impostômetro é o grande símbolo de uma ideia que parece refletir a opinião de muitos brasileiros. A de que o dinheiro dos impostos deduzidos dos nossos salários, produtos e serviços é um dinheiro que nos é roubado, A seguir, sem manchete. que tenhamos Exército nada em comprou troca. próteses penianas. De fato, é inegável que o dinheiro dos nossos impostos nem sempre é bem gasto. Sem o dinheiro desses impostos, contudo, não teríamos um dos poucos sistemas universais de saúde do mundo. E sem o SUS, não teríamos um dos grandes heróis dos brasileiros, o Zé Gotinha. Meu nome é Zé Gotinha. Dito isso, nosso objetivo aqui não é necessariamente defender a cobrança de impostos, mas tentar explicar como que ela surgiu. Não é de causar nenhuma surpresa o fato de que é possível encontrar cobrança de impostos desde as primeiras civilizações das quais possuímos registros. Placas sumérias com Mais do dados que de isso, impostos. alguns dos primeiros registros que temos de escrita no mundo são precisamente tabelas de contabilidade de impostos. Essas placas de argila com inscrição cuneiforme são datadas do século 33 a.C. e indicam a quantidade de ouro, animais e escravos recebidos por templos das cidades-estados sumérias, na região da Mesopotâmia. De fato, muitos estudiosos consideram a necessidade de registrar impostos como sendo uma das principais motivações para o surgimento da escrita. Além disso, é interessante constatar que a cobrança de impostos é mesmo anterior ao surgimento do dinheiro, como vemos no caso dos sumérios. Enquanto outras formas de texto, como a poesia, se mantiveram através da transmissão oral por muitos séculos, a contabilidade já exigia uma documentação confiável, que não desse margem para contestações. Afinal, a arrecadação de impostos, fossem eles justos ou não, era a principal fonte de sustento dos grandes impérios da antiguidade. Isso vale sobretudo para Roma, onde os publicani, cobradores de impostos contratados pelo governo, eram figuras de enorme prestígio durante o período republicano. Estes cargos eram leiloados pelo governo, que transferia a tarefa de cobrar impostos aos publicani, que, em troca, pagavam uma taxa fixa à república. Baixo relevo mostrando Não é torres de difícil impostos supor romanos. que este sistema foi profundamente corrompido pelo abuso de poder desses publicani, que na ânsia de lucrarem com seu ofício, impunham todo tipo de cobrança extra aos cidadãos. Com o retorno do Império em 27 a.C., uma profunda reforma tributária, sim, essas já existiam naquela época, acabou com os publicani e instituiu um imposto de propriedade e outro a ser cobrado de cada habitante das províncias. Estátua do Imperador Augusto. Para poder executar de forma adequada a cobrança de imposto provincial, Augusto ordena um censo de todas as províncias, incluindo a Judéia. É precisamente este censo, segundo a Bíblia,
que obriga José e Maria a voltarem a Belém para se registrarem. Ou seja, o local do nascimento do Filho de Deus, segundo as Escrituras, teria sido determinado por causas tributárias. Com as invasões bárbaras, que começam por volta do século IV d.C., o Império Romano do Ocidente começa a ruir, até cair definitivamente em torno de 476. O saque de Roma pelos O bárbaros. que antes era um vasto império que abrangia todo o continente europeu, agora se desmembrava em inúmeros pequenos reinos, sem a estrutura centralizada de um grande governo e, portanto, sem a possibilidade de grandes arrecadações de impostos. Entramos aqui na Idade Média e no feudalismo. No regime feudal, o pagamento de tributos é substituído pelo regime de servidão. Não que os senhores feudais não cobrassem, muitas vezes, taxas de seus vassalos. Eles o faziam. Mas não há neste período a figura de um Estado centralizador que arrecadasse grandes quantias de tributos. Em outras palavras, instalar um impostômetro em qualquer parte da Europa durante a Idade Média não seria lá muito impactante. Os reis deste período, por sua vez, eram apenas senhores feudais, com um número maior de vassalos, o que permitia uma arrecadação maior de impostos, mas não o suficiente para grandes investimentos. Se precisassem de um exército, a saída era contratar cavaleiros, que muitas vezes eram outros senhores feudais, para lutar ao seu lado. Além disso, a taxação excessiva era vista na Idade Média como um grave pecado de ganância. O Papa São Gregório Magno afirmava no século VI que, abre aspas, Pintura dele. Deus certamente punirá qualquer um que reestabelecer um antigo imposto, pois no mesmo dia, o filho do homem que reestabeleceu o imposto de terras pegou uma febre e 3 dias depois morreu. Fecha aspas. Pois é, aparentemente cobrar imposto na Idade Média era até mais perigoso do que quebrar corrente de e-mails. E ao que tudo indica, os responsáveis pela cobrança de impostos levavam isso a sério. Guilherme o Bom, conde de Hainaut, no início do século XIV, ganhou fama por decapitar um coletor de impostos que exagerou no seu ofício. A repercussão de seu gesto foi tão grande que 3 séculos depois, a decapitação do ganancioso coletor virou o tema de uma pintura do também holandês Nicolaas van Galen. O título não poderia ser mais sugestivo: A Administração da Justiça por Guilherme o Bom. A pintura com homem com espada erguida. A julgar pela declaração do Papa Gregório, poderíamos supor que a Igreja era contra os impostos. De fato, ela era contra a ideia de pagar impostos, porque para seus fiéis, se não havia oficialmente a cobrança de impostos, havia o dízimo. Foto de pão partido com a inscrição dízimo é partilha. Você é dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Segundo o livro de Gênesis, o dízimo seria uma forma de agradecimento a Deus realizada por Abraão após conseguir resgatar seu irmão. Em tese, podemos alegar que o dízimo não é, originalmente, um imposto propriamente dito. Mas não foi bem assim que a Igreja implementou a prática na Idade Média. A prova disso é que, se pensarmos nas grandes construções desse período, os principais exemplos que virão à mente são as catedrais. Ou seja, a Igreja é, neste período, a única instituição capaz de acumular recursos para investimentos desse porte. Ela não só cobrava dízimos, como também tirava seus dividendos da venda de indulgências, isto é, a cobrança pelo perdão dos pecados de seus fiéis. Foto da Catedral de Reims. Com o passar dos séculos, contudo, a situação inicial da Idade Média, com reis fracos e feudos independentes, começa a se transformar. Um primeiro movimento importante do ponto de vista econômico é o fortalecimento das cidades, com suas feiras e a intensificação das atividades comerciais. O modelo feudal de subsistência, no qual estes pequenos territórios produziam tudo o que precisavam, foi substituído gradativamente pelas trocas comerciais realizadas em feiras de cidades como Frankfurt, Gênova e na região de Champagne. Isto levou muitas pessoas a abandonarem as áreas rurais e as condições degradantes dos feudos para tentar a sorte nas cidades, levando ao fortalecimento dos burgos, estas primeiras grandes cidades da Idade Média, que também leva à ascensão de uma nova classe, a burguesia.
A burguesia, ao contrário dos senhores feudais, não é a dona de terras, e nem é ligada diretamente à igreja, não tem títulos de nobreza. Mas com o fortalecimento do comércio, ela tem dinheiro. Pintura, o banqueiro e sua isso, esposa. como sabemos hoje, vai se tornando mais importante do que qualquer outra coisa. Como, no entanto, proteger essas riquezas? Recorrer à nobreza feudal, como faziam os reis num passado recente, não parecia ser a melhor opção. Afinal, a única coisa que a burguesia quer em relação aos senhores feudais é distância. Os reis, por sua vez, eram fracos demais. Mas isto poderia ser mudado. Aos poucos, as cidades lideradas pela nova classe burguesa começam a se aproximar dos reis, financiando seus exércitos e a ampliação de seus territórios. É um processo que se estende por séculos e que levará à formação dos estados nacionais da Europa, alguns deles ainda existentes até hoje. A transação era muito simples. Os burgueses financiavam os exércitos e a conquista de novos territórios, enquanto os reis ofereciam duas contrapartidas. A primeira era a segurança, e a segunda era o estabelecimento de uma moeda única nos reinos. Em 1389, para ficar em apenas um exemplo, Pintura de Ricardo temos a II. seguinte lei promulgada pelo rei britânico Ricardo II. Abre aspas. Determinamos que uma certa medida e um peso sejam aceitos em todo o reino da Inglaterra, e todo aquele que usar qualquer outro peso e medida será aprisionado por metade de um ano. Fecha aspas. As moedas nacionais trazem vantagens para os reis e para os burgueses. Para os burgueses, dificultam a concorrência de mercadores estrangeiros, que terão mais dificuldade para fazer o câmbio. Já para os reis, facilita a cobrança de impostos. Afinal, alguém precisava pagar os empréstimos feitos junto à burguesia. Com os impostos, os reis pretendiam acabar com a dependência financeira que os submetia aos burgueses. Porém, a burguesia medieval, que podemos dizer sem medo de errar, é ancestral dos criadores do impostômetro, nunca gostou muito da ideia de pagar impostos. Primeiro porque, ao se manterem credores dos reis, eles tinham naturalmente um poder enorme. E segundo, porque eles não queriam reduzir sua margem de lucro. E é óbvio que muita coisa mudou do século XV para cá. Os sistemas tributários se tornaram cada vez mais complexos, as monarquias absolutistas foram, em grande parte do mundo, substituídas por democracias mais ou menos liberais. Gravura representando a execução do rei Luís XVI decapitado. Ricos continuam não querendo pagar impostos e fazendo campanha para não pagá-los. Manifestação de pessoas vestidas de verde e amarelo com pato gigante na frente da problema que atinge a Fiesp. todos. Mas se pensarmos nas principais revoltas geradas por causa de impostos, como a festa do chá de Boston, evento fundamental para a independência dos Estados Unidos, ou mesmo a Inconfidência Mineira, que tem na cobrança da derrama um dos seus principais pontos, esse imposto excessivo cobrado pela coroa portuguesa. Veremos que essas revoltas seriam impensáveis se não atingissem a elite econômica das colônias. E não se trata aqui de diminuir a importância dessas revoltas, mas é preciso ponderarmos quais os reais interesses daqueles que seguem por aí pregando diretamente pelo fim dos impostos. O impostômetro. Bom, precisamos confessar que nós, que não somos burgueses, também não gostamos de pagar impostos, ainda mais quando eles não são aplicados de forma correta. Porém, o que desde a Idade Média podemos perceber é que a ausência de Estado e de impostos não gera necessariamente a melhor das realidades. Melhor do que abolirmos os impostos, talvez seja cobrarmos que eles sejam bem investidos em saúde, educação, em cultura para todos. Além de, naturalmente, fazermos com que os mais ricos não sigam dando jeitinhos para continuar escapando dos impostos. Ilustração: homem escolhendo trigo sob as ordens de um senhor feudal. Para lucrarem mais e mais, enquanto a maior parcela da população segue pagando por isso. Encerramos torcendo para que não pensem que esse vídeo seja um desperdício dos nossos impostos. Até a próxima. George Harrison canta Taxman.
Os créditos passam junto com a apresentação de George Harrison. Créditos selecionados. Ideias medievais. Argumento e concepção, Guilherme Delgado, Gustavo Henrique, Theo Fellows. Pesquisa e roteiro, Guilherme Delgado, Theo Fellows. Direção artística e narração, Gustavo Henrique. Este roteiro foi baseado nas obras Adam's Charles, For Good and Evil, 2001, Smith Stephen, Taxation, 2015, Huberman Leo, História da Riqueza do Homem, 2017. Ninguém foi sobretaxado para a realização deste vídeo.